E aí, meus queridinhos, tudo bem? Deixa eu só rodar aqui porque fica mais fácil. Não se esqueçam que eu tenho os dados aqui no Pandas, do Pandas eu tenho aqui no GitHub, então caso vocês precisem dos arquivos estão aqui, ok? Então vamos para a aula. Neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que eu disse nas primeiras aulas, que você trabalhar com Pandas é muito parecido como você trabalha com SQL. Tá? Não sei se vocês já trabalharam com SQL, eu acredito que pelo menos alguém que esteja assistindo já tenha feito pelo menos um select ou dois. Tá? Então vamos lá. O que é o isin? O isin é a mesma coisa que um in do SQL. Então você pensa numa coluna, você pensa quais são os arquivos, não, desculpa, quais são os dados, os valores que estão dentro daquela coluna e você retorna eles. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um first name Ken ou first name Gale. Se eu rodar, vai voltar 14 linhas. Só que, se eu fizer exatamente isso daqui, first name in Ken e Gale, vai voltar exatamente as 14 linhas. Então eu estou pensando na mesma coluna e quais são os valores que eu quero dentro dessa coluna. Eu quero o valor Ken ou eu quero o valor Gale. Beleza? É a mesma coisa que você tratar aqui com isin. Aonde que a gente pode usar isso? A gente pode usar exatamente nesta parte, porque aqui eu tenho o Education Primary ou Education Secondary. Beleza? Então como que eu posso fazer aqui para poder voltar esses 1953 linhas e 17 colunas? Como que eu vejo? Ponto shape dentro do meu data frame. Beleza? Não é ponto size vai ser linha vezes colunas. É ponto shape. Então, vou escrever praticamente do mesmo jeito. df.marital igual a casado, married, e aqui eu vou usar um df.education.isin. Veja que aqui eu estou usando isin na coluna, tá? Aí eu vou passar uma lista. Primary e secondary. E eu vou colocar já o ponto shape aqui na frente. 19,53 por 17. Ok? Então está voltando a mesma quantidade de linhas e eu poupei um pouquinho mais de comandos. Ok? Veja que o isin eu estou usando ele na coluna. No data frame da coluna, no resultado da coluna. Eu não estou usando direto no data frame. Tem como você usar direto no data frame? Tem. Como é que nós fazemos isso? Nós pegamos o que? Pegamos aqui o... Vou chamar de filtro, tá? Porque ele vai voltar uma lista gigantesca, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o df, beleza? Ponto isin. Só que aqui dentro a gente passa o que? Se tiver poucas linhas, poucas colunas, uma coluna, duas colunas, você só precisa passar uma lista, tá? Mas como a gente está tratando aqui de mais de uma coluna, a gente está pegando na coluna marital, a gente está pegando na coluna educação, eu vou passar aqui dentro um dicionário, tá? Então, aqui vou passar na chave qual é o nome da coluna e vou passar nos valores uma lista de quais são os valores que eu quero. Se for um único valor, ainda assim eu tenho que passar numa lista, tá? Então, por exemplo, marital, dois pontos, abro uma lista e eu vou colocar married, beleza? Vírgula, aí eu vou colocar aqui a chave, que é qual? Education, ok? Dois pontos, e eu vou passar a lista do mesmo jeito. Primary e secondary. Primário e secundário. E se eu vier aqui, como é que vai ficar? Como é que é esse bendito desses valores que voltam? Tá, veja que ele volta true e false. E todas as outras colunas ele vai voltar false. Por quê? Porque eu não estou passando elas dentro do dicionário. Então, veja que eu só estou passando só o marital e estou passando só o education. Então, married, o registro 0 é married, vai ser true. É primary, o registro 0, vai ser true também. Ó. True, 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 false, false, porque não é true, false, true, true. A partir do momento que a gente tem esse filtro, como é que nós usamos ele dentro do data frame? Não se esqueçam que quando nós estamos tratando de data frame, estamos tratando do quê? Estamos tratando sobre... Eu posso passar uma lista de de lógicos, né? Então de booleanos, verdadeiros ou falsos. Então na hora que eu passar aqui no data frame, eu preciso fazer o quê? df. De qualquer jeito eu tenho que usar o filtro, tá?
Ah, deixa eu te mostrar como é que ficaria se eu simplesmente só passasse o filtro aqui dentro. Ele voltaria um monte de NaN. Só que se eu passar aqui e eu ver o shape dele, ele vai voltar inteiro. Ele vai voltar o 4.521 por 17. Ele está voltando o data frame inteiro. E eu não quero isso. Eu só quero esses 1953. Então, como que eu passo? Eu vou colocar aqui o shape no final do mesmo jeito. Eu vou usar o filtro do mesmo jeito, tá? Filtro ponto o que? Marital, que é a coluna que eu quero, e filtro ponto education. E eu vou rolar o shape. 1953 por 17. O que está acontecendo? Não se esqueça que o filtro, todas as colunas aqui, eu tenho as colunas que eu passei dentro do dicionário, eles vão estar como verdadeiro ou vão estar como falso, vão estar como true ou false. Então eu faço aqui todos que o filtro for verdadeiro e que o filtro marital seja verdadeiro e que o filtro education também seja verdadeiro. E aí eu vou voltar todos esses resultados. Tá? Qual que é o melhor, qual que é o pior? Depende muito da situação. Às vezes você tem uma situação que o filtro é bem simples, como por exemplo esse daqui, talvez não fosse necessário um is-in dentro do data frame, eu poderia simplesmente só jogar do jeito que está. Eu lendo, aí talvez eu entendo não. Às vezes pode ser que a lógica que você tenha dentro do seu data frame, na hora de você fazer a seleção, seja um pouco mais complicada. Então é mais fácil você simplesmente separar ele dentro de um filtro, passar quais são os valores que você está selecionando e depois disso você faz a lógica aqui embaixo. Não se esqueçam que aqui quando a gente está tratando de um is-in, estamos tratando de um OR. Então ele vai voltar ou primário ou secundário. Tá? Se for exclusivo, se bem que sempre vai ser exclusivo, porque a gente está tratando do mesmo registro. Mas às vezes pode ser que se você precisar pode ser um ou outro, o is-in funciona perfeitamente. Tá? Então, por exemplo, aqui é só married e seja primário ou secundário. Ok? E aí eu consigo voltar e logo depois disso eu só lanço o filtro aqui. Deste jeito aqui, ao meu ver, o meu gosto, ele é mais legível do que este daqui, tá? Principalmente se a gente estiver tratando de uma lógica um pouco mais complicada. Beleza? Como que os dois funcionam? Veja que os dois funcionam da mesma forma, eles retornam as mesmas coisas. Ok? É isso aí, meus amores. Beijos no bumbum, curtam, compartilhem, me deixem famoso, me deixem rico. Beleza? Até mais!